A senadora Damares Alves emocionou os participantes da audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado sobre a situação dos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, ao descrever o sofrimento das famílias, em especial da família de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que morreu no cárcere, porque o ministro não se deu ao trabalho de ler o pedido de soltura que ficou por meses em sua mesa. A senadora relatou como era a vida da família de Clezão, com os pais trabalhando e as 2 filhas estudando medicina, e como tudo isso foi interrompido quando Clezão foi preso. Ela perguntou: "Vocês sabem o que é 2 meninas que sonham em ser médicas e mudam completamente?" Damares prosseguiu: "Você tem ideia do que é a virada de vida de um homem que não cometeu crime nenhum? E a influência que esse ato teve na vida dessas meninas e dessa mãe? Não foi só a vida do Clezão, mas o sonho de uma família, o sonho de 2 meninas." Damares Alves disse: "Se alguém aprontou, que essa pessoa seja identificada e cumpra a pena que o ministro quiser dar. Mas Clezão não aprontou. Os presos que estão lá não cometeram crime. Se o senhor perguntar às meninas e à Jane por que estavam lá, estavam orando. Por que o seu pai foi algumas vezes ao acampamento? Para orar. Essas pessoas estavam orando. Elas estavam acreditando. Se alguém usou a fé dessas pessoas, se alguém usou a boa vontade dessas pessoas, tem que pagar sim. Mas se você perguntar para a família por que o seu pai foi ao acampamento algumas vezes, foi para orar. Então, isso é crime? Isso é crime? Um homem inocente ir para um acampamento orar e depois chegar, depois que estava tudo quebrado, ir para a cadeia e morrer?" A senadora expôs a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. "O ministro Alexandre errou? Errou, ministro. Reconheça. Dá tempo de o senhor reconhecer que o senhor errou quando não individualizou as condutas. A gente só quer isto. Individualize. Dá tempo de salvar vidas. Dá tempo de salvar o pastor Jorge. Individualize as condutas, dê o benefício da dúvida. Já pagaram o preço. Queria que pagassem o preço? O preço já foi pago. Já foram presos. Acabou, ministro, satisfez o seu desejo. Põe na rua agora e comece a individualizar cada caso." Ao comentar o discurso da senadora Damares, o senador Eduardo Girão ponderou: "Só eles sabem a dor, só vocês sabem a dor. Mas podem ter certeza de que não estão sozinhos. Isso que a senadora Damares colocou é a pura verdade. Não tem um dia em que a gente não pense nessa injustiça e que não se mobilize de alguma forma. Não somos maioria ainda, mas mesmo minoria, a gente já vê outros colegas que integram a maioria se sensibilizando com o caso. É questão de tempo." O senador acrescentou: "A escalada que se vê com esses fatos ridículos que eles querem jogar para o dia 8, ligar, nada a ver, absolutamente nada a ver. Todo mundo que tem um neurônio aqui, outro acolá, vê que isso não se sustenta. Mas eles querem reforçar uma narrativa, apenas uma narrativa. Enquanto isso, tem gente sofrendo. Agora, enquanto a gente faz essa audiência, tem gente presa indevidamente no país, sem denúncia." Presidente, antes de começar a minha fala, eu só queria registrar, na forma como o senhor está conduzindo, acho que o senhor não está observando, muitos parlamentares estão passando aqui por essa audiência. Muitos deputados que talvez não foram identificados. Seria bom a gente deixar isso registrado, o que mostra que tem muita gente preocupada com o tema que nós vamos debater aqui. Mas eu vou focar no objeto do requerimento, senador. Vou focar. E começa a minha fala falando que eu amava Clezão. E talvez esse seja meu primeiro depoimento público dessa forma. E porque um silêncio meu por muito tempo, já ocupei a tribuna algumas vezes para falar do Clezão. Por que meu silêncio muitas vezes? E talvez alguns agora vão entender o tamanho do pavor e medo que foi instaurado nessa nação, tamanho
da forma como estão cerceando, inclusive, nossa forma de expressar amor no Brasil. E é muito emocionante. Eu estou aqui atrás da Jane, da Késia e da Ana Luísa, mãe e filhas. Elas estão assistindo a audiência de mãos dadas desde o início, porque foi isso que virou a vida delas. Duas meninas amadas por um pai que trabalhava 24 horas por dia e que tinha o sonho de ter duas filhas médicas e que não mediu esforços de mandar essas duas meninas estudar medicina. Essas duas meninas, senador Girão, eram tratadas como princesas. E eu posso falar disso porque nós somos da mesma fé. Nós professamos a mesma fé. Eu tive a oportunidade de conhecer o Clesão durante a minha campanha eleitoral. Era o grandão mais incrível que a gente tinha. Era o homem mais alegre. Era o homem mais sorridente. E que queria uma nação diferente. E que voluntariamente veio me ajudar na campanha. E eu vi aquele pai apaixonado. E esse pai lutou por essas meninas. Lutou. Eu me lembro que eles não iam, pelo que eu sei, que as famílias contam, até para ir na padaria, ele ia de mão dada com as meninas desse tamanho. Era isso, era uma família extraordinária e que sonhava com um Brasil melhor. Ele trabalhava, a esposa ajudava e de repente esse homem vai embora. E vai embora para a cadeia sem ter cometido nenhum crime. As meninas assumem a responsabilidade de deixarem a faculdade, primeiro porque não tinha mais dinheiro, segundo para ficarem cuidando da mãe. E a partir daí, senador Girão, e o Brasil precisa entender, porque isso é muito, e me desculpe a emoção, eu poderia estar gritando como eu gritei na tribuna ontem, mas o objeto dessa reunião é a situação dos presos e das famílias, e eu vou usar o exemplo de Jane, porque eu conheço a família. A partir daí, o sonho de medicina se transforma em outro sonho. Sabe o que era o sonho dessas meninas e a oração delas durante a semana? Primeiro ficaram meses sem ver o pai. Ele é preso em janeiro, só vão ver o pai em abril. O sonho dessas meninas que abandonam a faculdade porque não tem mais dinheiro, elas ficavam a semana inteira sonhando e orando para que o carcereiro deixasse passar 12 paçoquinha e não 8. Você sabe o que é? Duas meninas que sonham em ser médicas e mudam completamente, porque agora elas só têm um objetivo. O único docinho que podia entrar na cadeia era a paçoquinha. E o Clesão dividia a paçoquinha com os presos. Então elas ficavam orando. O único objetivo delas durante a semana, o sonho, que passe mais 4 paçoquinhas. Você tem ideia o que é isso, senador? Você tem ideia o que é virada de vida? De um homem que não cometeu crime nenhum, a influência que esse ato teve na vida dessas meninas e dessa mãe. E aí, senador, as meninas estão aí. O sonho interrompido, sem o pai, a mãe vai trabalhar, vai ocupar o lugar do pai, mas a queda financeira é absurda, porque como é que ela vai cuidar de uma coisa que ela não cuidava antes? Vulneráveis, num comércio de forma vulneráveis, elas são 3 mulheres vulneráveis, e são os amigos que estão cuidando, os parentes que estão cuidando. As meninas ficaram desempregadas também, é bom falar isso. Já tem um grupo aí, eu tô ajudando, tem gente ajudando as meninas, mas o sonho foi interrompido. Não foi só a vida do Clesão, sonho de uma família, sonho de 2 meninas. E aí, deixa eu contar uma coisa, agora é um desabafo pessoal, presidente. Eu não podia ver Clesão. Porque para mim, como eu era a senadora bolsonarista do DF, todos os olhares estavam sobre mim. Sobre o Zalci, sobre a Bia. Porque tudo aconteceu aqui no DF. Então nós, conservadores políticos, éramos suspeitos de tudo. Até visitá-los na cadeia, a orientação do jurista, doutora Carolina, a senhora sabe disso, já conversamos, se a senhora for visitá-lo, a senhora pode acrescentar a eles mais um crime, que é a formação de quadrilha.
Eu fui impedida de visitar os presos porque eu era suspeita. Eu não fui na cadeia ver Clezão. Não fui. Eu não fui lá abraçá-lo. Um homem que era um homem tão alegre, tão feliz. Eu não fui, eu não pude ir para não trazer para todos os presos mais um crime, porque eu era suspeita. Se eu fosse, a gente estaria combinando o depoimento. Olha a loucura. Foi o que você passou, Flávio. Suspeita de quê? Eu não estava nos acampamentos. Eu não estive lá. Inclusive o Ricardo Salles disse assim: por que vocês não mandaram desmobilizar? A orientação é: a gente não desmobiliza o que a gente não mobilizou. Aquilo era um ato da sociedade e vinha recado lá de dentro, mesmo que Bolsonaro peça, a gente não deixa. Então a gente não podia desmobilizar o que não era mobilizado por nós. Eu não fui aos acampamentos. Tentaram me associar a todos eles, mas eu não pude abraçar ainda hoje os presos que estão lá. Eu não posso visitar. Clezão morreu. Eu não pude ir no enterro, senador. Porque a recomendação do jurista é: se você for, você vai levantar suspeita contra a família. Você vai colocar a família agora na confusão. Eu não fui me despedir do Clezão. Eu fiquei meses sem ir na casa abraçar as meninas e a Jane. Não pude ir porque não vai, Damares, não vai enquanto não acabar o inquérito, não vai, porque você vai trazer mais confusão. Olha o medo, presidente. Mas o medo não era por mim, era para não causar mais problemas para a família. Só no final do ano, meses depois, é que eu tive a coragem de comprar um pão e perguntar a Jane: posso tomar um café com você, com as meninas? E eu fui. E elas me receberam com tanto amor, sem me acusar, sem me questionar minha omissão. Me receberam com um abraço, com carinho. E ali nós oramos, fiquei abraçada com elas e prometi a elas que eu vou acompanhar essas meninas, senador. Vou acompanhar. Mas a situação de Jane, ela é igual a de todos. A situação de Jane e das meninas, essa família é apenas o retrato do que as outras famílias estão passando. E o objeto da nossa audiência é esse. Já vamos pro segundo, nós estamos indo pro primeiro Natal, já está indo a segundos e segundos feriados, já que nós estamos comemorando com eles presos. Não dá mais. Segundo Natal já com alguns presos, não dá mais, senador. Famílias destruídas, carreiras interrompidas. E por quê? Porque tá todo mundo num pacote. Senador, se alguém aprontou, que essa pessoa seja identificada e cumpra a pena que o ministro quiser dar. Mas Clezão não aprontou. Os presos que estão lá não cometeram o crime. Se o senhor perguntar às meninas e a Jane por que estavam lá, estavam orando. Porque seu pai foi algumas vezes no acampamento para orar. Essas pessoas estavam orando, eles estavam acreditando. Se alguém usou a fé dessas pessoas, se alguém usou a boa vontade dessas pessoas, essas pessoas têm que pagar sim. Mas se tu perguntar pra família, por que seu pai foi no acampamento algumas vezes? Foi pra orar. Então, isso é crime. Isso é crime, um homem inocente ir para um acampamento orar e depois chegar, depois que estava tudo quebrado, ir pra cadeia e morrer. Nós vamos ter que caminhar na direção que a Carolina aponta toda hora. A individualização. Gente, identifique quem quebrou. Identifique se alguém articulou, se alguém estava ligado ao ato do dia 15, se estava ligado a outros atos, ao homem da bomba. Identifique os radicais, mas não coloque todo mundo no mesmo pacote. E essa audiência, eu acho que esse é o nosso objetivo, não colocar todo mundo no mesmo pacote. E o ministro Alexandre errou. A gente tem que questionar, com medo, não. E agora eu questiono na tribuna, eu questiono de forma legislativa, não questiono como uma pessoa só que ama a família, eu questiono com as minhas prerrogativas de senadora. Ministro Alexandre errou, ministro. Reconheça, dá tempo do senhor reconhecer que o senhor errou, quando o senhor não individualizou as condutas. A gente só quer isso, Girão. Individualize, dá tempo de salvar vidas.
vidas. Dá tempo de salvar o pastor Jorge. Individualize as condutas. Dê o benefício da dúvida. Já pagaram o preço. Queria que pagassem preço. O preço já pagaram. Já foram presos. Acabou, ministro. Satisfez seu desejo. Põe na rua agora. E comece a individualizar cada caso. Ele já deu a lição. Queria dar uma lição no Brasil? Já deu, ministro. Todo mundo já aprendeu, já entendeu, já deu a lição. Coloque esse povo na rua por uma questão de misericórdia e por uma questão de justiça. As famílias estão clamando. E aqui, Jane, eu quero só repetir o seguinte: continuo aqui amando você, as suas meninas. Clezão faz uma falta enorme. Quem conheceu ele sabe. Aquele sorriso largo a gente não vai ter mais. Mas a gente vai fazer dessa dor uma luta, Jane. Fica firme. E aqui no Senado, senhores, e muitos eleitores meus que estão aqui, que ficaram muito bravos comigo por causa da minha omissão, que entendam. Nós éramos, eu, Bia, Isalci, o tempo todo. Cuidado, vocês são de Brasília, vão achar que vocês arquitetaram e vocês vão levar mais um crime para este povo. Foi muito ruim. Olha onde nós chegamos. Nós estamos aqui trabalhando. Eu apresentei 3 propostas de emenda à Constituição. Meu papel agora não é mais ser ativista e gritar, é fazer. Nós estamos fazendo muito, gente. Como legisladores, todas as medidas legislativas, o nosso grupo não para, não é isso, Flávio? Todas as medidas legislativas. Ainda não temos os votos suficientes para tudo, mas nós temos pacotes. Cada senador apresentando uma medida. Nosso grupo de oposição não está omisso. Nós não largamos esse povo na cadeia sofrendo. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Há coisas, inclusive, que a gente nem divulga. Mas nós estamos aqui. Vocês têm senadores nessa casa. Doutora Carolina, todos os advogados e as famílias. Nós não vamos recuar. Nós vamos trabalhar e caminhar na garantia dos direitos dessas pessoas. Os direitos foram violados. Nós estamos diante de uma das maiores violações de direitos humanos da história do Brasil. É o que está acontecendo. Caminhe firme. Caminhe firme, doutora. Nós estamos aqui. E aqui, Girão, acho que esse era o objeto da audiência. Como estão os presos lá e as famílias aqui. E o exemplo, sonhos interrompidos, problemas financeiros, problemas de saúde emocional, problemas de saúde mental, é o reflexo de decisões indevidas, porque o ministro sabia o que estava fazendo. Dá ainda tempo dele individualizar tudo. E aqui eu encerro dizendo uma coisa, que talvez a imprensa vai começar a divulgar de outra forma. Mas a gente vai dar uma resposta também nas urnas. E quero falar, senhor senador Girão e demais colegas que estão aqui, que eu faço um lançamento oficial agora da candidatura de Ana Luísa, a deputada pelo Distrito Federal, a filha do Clezão. E vou dizer uma coisa. E essa menina tá pronta. Ela está sendo forjada na dor. Vai ser a deputada mais votada do Brasil proporcionalmente. Para a gente mostrar que nós aqui estamos unidos. Ana Luísa, Kézia e Jane. A gente vai ter uma sessão de homenagem, uma sessão especial para a família, mas a gente podia, já nessa comissão, deixar registrado que os senadores dessa casa não os abandonaram. Não as abandonaram. E não abandonaram nenhuma família. Nós estamos todos os dias, nós acordamos lembrando dos presos. E a gente vai continuar aqui, dentro das nossas atribuições. Entendam, nós temos atribuições e limitações, mas a gente não está, em momento algum, omisso nessa casa. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, senadora Damares Alves, eu agradeço demais e sou testemunha da sua sempre angústia com relação a toda essa situação que a senhora revelou aqui, do porquê não ter ido na Papuda, né, não ter tido
uma postura mais no fronte, mas a senhora estava sempre na retaguarda, conosco. Isso foi muito importante. Esse momento é de uma redenção pela verdade. Então, quero dizer também que não há mal que perdure para sempre, como colocou o senador Flávio, e não há mal também que não venha para um bem maior. Com todos esses equívocos do ministro Alexandre de Moraes terríveis, está tendo através de muita dor, infelizmente, mas você está vendo pessoas de bem se juntarem, amizades novas se formarem, dos familiares, inclusive, desses perseguidos políticos. Então isso vai trazer muita coisa boa, de justiça, não de vingança, que o outro lado está fazendo, mas de justiça para essa nação, que os valores estão tão invertidos ultimamente, onde corruptos estão sendo soltos, aqueles que cumpriram a lei e colocaram os corruptos na cadeia sendo perseguidos. Eu acho que esse momento de sombra vai passar com muita luz, e eu quero parabenizar todos vocês pela resiliência. A dor de vocês, a família do Clezão, as outras famílias que aqui estão presentes, que estão nos acompanhando, milhares de pessoas nos acompanhando, de familiares, só eles sabem a dor, só vocês sabem a dor, mas pode ter certeza que não estão sozinhos. Isso que a senadora Damares colocou é a pura verdade. Não tem um dia que a gente não pense nessa injustiça e que se mobilize de alguma forma. Não somos maioria ainda, mas mesmo minoria, a gente já vê outros colegas que integram a maioria se sensibilizando com o caso. É questão de tempo. A gente gostaria que fosse para ontem. Mahatma Gandhi dizia o seguinte, antes de passar aqui para o senador Exalci, que eu já passo agora. Mahatma Gandhi, em momentos que a humanidade vive de sombra, de trevas, a gente tem que lembrar dos grandes humanistas. Tem duas frases, senador Flávio, que para mim me norteiam muito nesse momento, desde o dia 8 de janeiro. Primeira, Mahatma Gandhi dizia o seguinte: no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e desdentada. Nós estamos indo por esse caminho. A escalada que se vê com esses fatos ridículos, né, que eles querem jogar pro dia 8, ligar. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Todo mundo que tem um neurônio aqui, outra colar, vê que não se sustenta isso. Mas eles querem reforçar uma narrativa. Apenas narrativa. Enquanto isso tem gente sofrendo. Agora, enquanto a gente está fazendo essa audiência, tem gente presa indevidamente no país sem denúncia. Vou ler daqui a pouco a carta de um preso político. E outro grande humanista, pacifista, chamado, que é pastor inclusive, foi pastor, Martin Luther King Jr. Ele dizia o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É isso que a gente está vendo. Por isso que a gente não pode fechar os olhos para nenhum tipo de injustiça. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio.
Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.